Boa tarde, vou falar sobre a Revolução Agrícola. Eu pesquisei várias coisas, como era a Revolução Agrícola, e vi vídeo, li textos e vi fotos. Então, o que eu pude ver é que eles queriam produzir alimentos no solo, onde eles moravam, né? Aqui eu pude fazer a casa de palha, onde eles moravam. Aqui o lago onde eles podiam pescar e aqui, né, a produção. Assim, que eu pude ver que eles queriam aumentar muito a produção deles e que não queria deixar ficar na seca. Eu vou explicar como foi a Revolução Agrícola. A Revolução Agrícola foi um período, né, de mudanças no sistema de produção na Europa no século XIX ou 18 e 19. E tudo isso foi obtido por meio de técnicas, né, e a rotação de cultura. A agricultura foi o período de cultivar alimentos no campo de cada ano sem diminuir a capacidade do solo. Que eu tinha falado que eles não queriam diminuir a capacidade do solo. E também a primeira revolução agrícola ocorreu em 10.000 anos antes de Cristo, no período neolítico. Nessa época, a história e os homens migraram do sistema de caça e coleta para a agricultura. No período neolítico, em alguns momentos, as comunidades nômadas, né, decidiram ficar em uma região fértil e as margens dos rios. Ali cultivaram as plantas que conheciam das colheitas, além do que domesticaram os primeiros animais. E essa é considerada a primeira revolução agrícola, que teria se dado por volta de 10.000 a.C. E também, quando foi falar sobre a Revolução Agrícola, trata-se de Grã-Bretanha, que ocorreu no século X. Entenderam-se em seguida para suas colônias americana e Ásia. Houve aplicação de avanços e tecnológicos em massas, o que propiciou grandes quantidades de alimentos. E também, mas se pense que tudo se deu de imediato, posto que desde ao fim da Idade Média já se testavam modificações e também que aumenta a acentuação de população europeia e a de encontro baixa produção dos campos. Isso levaram à fome e à desgramação do solo, além de enfraquecimento do Estado. E também, junto com a Revolução Agrícola, veio a Revolução Industrial, que necessitava de produção de mão de obras para a fabricação. A indústria textil, por exemplo, estava avida pelo algodão, isso principalmente matéria-prima. Instituiu-se também a lei de cercamento das terras, e isso uma forma de expulsar o agricultor de substituição da sua propriedade. Com isso, se deslocou o homem e do campo para a cidade, sendo então aproveitando como a mão de obra barata nas fabricações. Então, a segunda revolução agrícola também se destacou pela utilização de equinos, né, posto que diminuiu o emprego de força humana. Novas plantas foram plantadas em grande quantidade, como batata e milho. As famílias ricas e a aristocracia inglesa assumiram as suas terras dos pequenos produção e passaram a gastar bastante dinheiro. Com isso, se investiu a produção em larga escala, feita em grandes extensões de terra, triplicadas produtividade no campo, e o esgotamento do solo foi resolvido com técnicas e rotativas de cultura, sempre integradas com a pecuária. Também facilitou bastante a implantação das semeadeiras
mecânica, posto de ele distribuíram sem desperdiçar as sementes. Então, a produção tinha que aumentar as suas coisas, né? Então tinha várias coisas que eles queriam fazer, aumentar suas produções de alimentos e produzir várias coisas para as pessoas. E assim que eles queriam ter mais alimentos, né, para as pessoas. O que eu pude ver é que eles queriam plantar muito para aumentar, né, as suas produções e também a necessidade, né, de produção de mão de obra das fabricações. E aí eles tinham que produzir várias coisas de alimento, né, para ter mais dinheiro e lucro. Os Índicos e a junta em Bengala atacando a Colômbia e o café do Brasil. E na Venezuela também substituíram ou suplementavam produção de exportação tradicional, como o açúcar, né? E também no Brasil o Caribe estava em declínio. Tá. E outras coisas que tinha na Revolução Agrícola, o mercado mundial não chegou a se estabelecer definitivamente até o período da economia imperialismo de 1870 a 1930. Produtos de rádia expansão entravam em alta e caíam. As áreas forneciam os grossos dessas exportações nesse período. Mais tarde, enteriam estagnação ou seriam abandonadas. Assim, se o Brasil já era o maior produto mundial de café, o estado de São Paulo definiu com essa produção, que foi no século X, que colheram apenas equivalente a 1/4 parte da produção do Rio de Janeiro e a 1/5 parte de todo o país. E o que eu pude ver que mercado capitalista nacional ou internacional é um outro dependência deles, que era a agricultura mundial. Isso não significava nada e fosse comprado ou vendido ao setor independente. Então, na agricultura, tinha também a graça de empregos tecnológicos em planícies ao centro dos Estados Unidos e sudoeste russo, áreas originalmente inacessáveis. A produção para o mercado têxtil ganharam enorme participação no comércio internacional. E tinha uma parte crescente da agricultura nos diversos países, passou a ter como ponto comum a sugestão da economia industrial mundial. Também tinha suas demandas multiplicaram no mercado comercial, né? Para a produção de agrícolas, na maior parte de alimentos e matérias-primas para introdução têxtil, além de algumas produção industrial de menor importância e tanto internamente graças ao rádio crescimento da cidade com âmbito internacional. E tinha outras coisas também na agricultura que era tecnológicas que amplia progressivamente a eficarização produtiva do trabalho humano, provocada alterações institucionais no modo da revolução né, agrícola e entre os homens para a produção e nas formas de distribuição dos produtos do trabalho. E também as sociedades aumentaram, né, o número de plantas, igual aqui as plantações do cultivos, e aprimoraram as qualidades genéticas dessas revolucionárias. Suas técnicas agrícolas com a adotação de métodos de trabalho e a instrumental
mais eficaz para o preparo do solo, que ele tinha que preparar o solo, e também destinado às lavouras, transportes e estacagens, né, das safras. E algumas sociedades, né, de econômica posterior ou mista também alcançaram os mesmos resultados, né, mediante a seleção genética dos rebanhos e a especialização dos criatórios. Então, o que a gente podia ver? Que eles queriam muito aumentar suas produções, né, para vários países e para eles mesmos, para garantir o dinheiro e suas produções. Isso foi o que eu entendi sobre a Revolução Agrícola.